Glória a Deus, Pai seja convosco, amém? Meus amados irmãos, estou muito feliz nessa oportunidade de estar aqui, nestes 41 anos do Renascer. Quando eu nem era nascida ainda, elas já estavam louvando ao Senhor. E muitas vezes com os desafios que cada uma sabe que tem, algumas aqui eu conheço muito próximo. Às vezes, sacadaljavam louvor em meio a uma depressão. Sacadaljavam louvor, tendo os filhos em alguma situação complicada. Mas nunca deixaram de louvar o Senhor. Grupos chegam, grupos saem, grupos nascem, grupos são esquecidos. Mas há 41 anos vocês estão aqui. Cada uma com o seu vestidinho do seu jeito. E elas gostam de se arrumar mesmo e fica bonito. Minha mãe, então, meu Deus do céu. Mãe, vem aqui um pouquinho, porque já que eu estou aqui, né? O meu pai está na correria aí com o Benjamin e o Miguel está dando uma correria para ele. Meus irmãos, nos lugares que eu passo, eu sempre conto o meu testemunho, né? Meu boletim era azulzinho, mãe? Não, sangrento. Todo vermelho. De alto a baixo. Minhas irmãs, a Priscila, não sei se conseguiu vir, mas a Darcia está aí, passaram. A Darcia era muito boa, matemática, inglês, 10. E eu ouvi muitas vezes palavras muito duras. Mas um dia essa mulher aqui, que às vezes eu testemunho sobre ela, as pessoas acham que ela tem uns 200 anos. Mas é mais nova que eu, irmãos. Colocou a mão sobre a minha cabeça um dia, me viu esquelética, cansada, angustiada, sem esperança, colocou a mão sobre mim e falou assim: receba a mente de Cristo. E a menina que mal sabia ler, o ano passado entrou para a Universidade Hebraica de Jerusalém. Há 6 meses eu estou estudando numa universidade em Israel que não fala uma palavra em português. Como isso aconteceu na sua vida, Flávia? Foi o poder de uma palavra liberada. Então, se você veio para o culto, uma palavra será liberada. Preste atenção na palavra que será liberada, porque a palavra que será liberada é para que a sua vida seja transformada. Deus te abençoe, minha mãe, está muito bonita. Meu pai está ali, um homem honrado, trabalhador, um pastor. Nos ensinou a palavra, a paixão que tenho pela palavra, eu aprendi com ele. Eu me lembro um dia, nós entramos da escola e eu esqueci, ou minha irmã, não me lembro agora, a porta aberta, pastor, entraram e roubaram a bicicleta dele que ele usava para ir trabalhar. E ele pagava a minha faculdade, eu fiquei com muita dó dele ir trabalhar a pé, porque ao invés de ele comprar a bicicleta, ele pagou a mensalidade da faculdade. E eu falei: Senhor, eu só quero que o Senhor me dê o privilégio de poder honrar o meu pai e minha mãe. Então eu glorifico ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, irmãos. Esta é a minha casa, onde eu cantei nas crianças, nos adolescentes, na mocidade, casei nessa cidade de Barra Mansa, e hoje estou voltando aqui com meu filho, curado, que esses pastores foram lá na porta da UTI, profetizaram vida, e ele está falando, a voz dele é a mais alta aqui, ele está correndo, está apontando, eu estou sentada aqui, eu estou ouvindo ele falar Líbia, Catar, Israel, apontando os países na parede. Por quê? Porque Deus, quando nos dá vida, faz gerar vida, e vida que vai passos muito além dos nossos. E eu profetizava para ele desde a UTI: filho, você vai mais longe que a sua mãe. Mamãe pisou em Israel, mamãe pisou na Palestina, mas você vai percorrer o mundo levando o evangelho. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, é muita saudade. Eu vejo os rostos dos irmãos, uma Rosa, Francine, Chayane e vários irmãos, o Igor, Juliana cantando aqui na frente. Ele aqui, ó, esse homem aqui, meu pai, pastor, meu filho. Milagre, irmão, tá falando ali porque a língua dele era presa, precisou fazer uma pregotomia, não falava nada. Fala homem de ferro em chinês. Fala chinês, fala hebraico, fala inglês. Por quê? Porque Deus, quando faz uma obra, a obra é completa. Aleluia! Estava aqui, chegou um cabeludo esses dias me abraçando ali, meu aluno Rian. Nádia, professora de escola dominical, me ensinou tanta palavra de Deus aqui. Pastor Diniz, irmãos, eu não tenho palavras para agradecer. Pastor Diniz falou o hino ali, fé em Deus remove a montanha.
canto até hoje. E um dos sermões que ele pregou que mais me impactou foi um salmo que ele fala sobre Deus criar uma tenda para o sol. E ele diz que um dia o sol saiu da tenda e encontrou com Jesus crucificado, porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o sol se enegreceu em pleno dia. Aquela palavra ficou no meu coração. Eu falei: Senhor, me dá essa sabedoria. Eu não sou uma pessoa, irmãos, muito experiente, mas eu sei que o Senhor olha para o meu coração e decidiu derramar sobre mim algo que eu amo. Eu tenho prazer na palavra do Senhor, onde eu encontro alegria neste livro aqui. É neste livro aqui. Aleluia. Esta Bíblia que eu estou pregando é muito especial, é a Bíblia mais especial que eu tenho. Ô professora Flávia, mas a senhora não lançou uma Bíblia o ano passado? Sim. Ué, mas a sua Bíblia não é a mais especial? Não. Essa Bíblia aqui, de 1958, do pastor Nicodemos José Loureiro. A filha dele, fascinando as coisas dele, encontrou uma Bíblia em hebraico e falou assim: ué, meu pai tinha uma Bíblia em hebraico, nem ela sabia. E quando abriu a Bíblia, ela falou: Flávia, aqui vai ficar mofada, mas na sua mão é joia preciosa. Vai pregar nela, prega nela, leva a palavra do Senhor, assim como meu pai amava a palavra. Ele guardou essa Bíblia para você sem saber. A Bíblia é de 1948. E dia 9 do mês passado, de maio, eu tive uma reunião com a Sociedade Bíblica do Brasil, com o chefe de traduções bíblicas. E aí eu mostrando minha coleção de Bíblias para ele, quando eu mostrei essa, ela falou assim: moça, essa Bíblia sobreviveu ao holocausto, sobreviveu ao fogo, porque no lugar onde ela foi produzida, as Bíblias que eram escritas em língua hebraica eram queimadas. Aí eu fui ler um trecho para ele, ele falou assim: isso aí é Yiddish, a mistura de hebraico com o alemão. E ele falou assim: as pessoas que falam essa língua todas estão mortas, mas olha alguém vivo aqui, olha alguém vivo aqui, olha alguém vivo aqui, para dar continuidade ao legado a uma geração que o mundo inteiro quer matar Israel, mas Israel vive. Quando você chega em Israel, as pessoas falam assim: I in Israel high, ou seja, Israel vive, Israel vive, Israel vive. Em volta só inimigos. Esses dias tacaram 350 mísseis para acabar com o povo, mas eles não contam que a Bíblia vai dizer: Israel, o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, enquanto lançam dardos contra a sua casa. O guarda de Israel está acordado, nada vai atingir a tua casa, porque enquanto você dorme, Deus está de olho na sua casa, está de olho no seu filho, está de olho na sua despensa. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Vai dormir tranquilo, vai dormir essa noite tranquilo, fecha os teus olhos e vai dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque enquanto você dorme, Deus cuida da sua casa, cuida dos seus sonhos, cuida da sua vida. Aleluia! Louvado seja aquele que está sentado no trono. Feliz de ver o Regis ali, me deu uma oportunidade para pregar na rádio quando ninguém me conhecia. Louvado seja o Senhor. E esses dias eu voltei lá cheia de bagagem, no Terráqueos. Deus abençoe a sua vida, a sua família, sua esposa, seus filhos, em nome de Jesus. O William foi meu aluno. Irmãos, é muita emoção pregar aqui, porque aqui é minha casa. Tem hora, né, pastor? Tema escolhido pelas irmãs nessa festa. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Como sempre, eu venho de blusa de frio, porque lá em Volta Redonda está frio. A minha mãe: põe bota. Eu falei assim: ai Jesus, será que eu vou com a bota? Porque a última vez eu vim com uma bota rosa no joelho, chegou aqui, estava um calor tremendo, agora eu estou de pelo. Lucas 10, 38, quem encontrou, diga amém. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38. Eu vou ler apenas um trecho, irmãos, porque eu não vou contar a história toda para fazer um suspense, né? 41, apenas um trechinho do 41 que diz assim: Venalo Yeshua amarlo, Marta, Marta. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dado a glória. Fale não o que queremos, mas o que precisamos. Exorta-nos, ensina-nos, edifica, que seu nome seja glorificado hoje, amanhã e sempre. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. E você pode se assentar dando glória a Deus. Meus amados irmãos,
Nós temos, não é mistério para ninguém, aqueles que leem a Bíblia sabem que o Novo Testamento se inicia com o relato dos 4 evangelhos sobre a vida de Jesus. Eu acho muito interessante esse número 4, que em hebraico significa uma porta aberta. E uma porta aberta, ela tem o poder de nos transferir de um ambiente para o outro. Só se abre uma porta quem quer sair de um lugar e entrar para outro. Eu acho isso profundo, porque ao ler os evangelhos, é como se a gente abrisse uma porta no mundo espiritual na nossa vida. E essa porta, quando se abre, é o próprio Jesus. Porque em João 10, ele vai dizer, Ani Hadalit, eu sou a porta. Então, ao ler os evangelhos, você abre uma porta, essa porta é o próprio Messias, para conhecer a quem? Para conhecer quem ele é e o que ele fez quando passou por essa terra. Acho muito profundo também essa ideia de 4 evangelhos. Poderia ser 5, poderia ser 6, mas 4 são relatados ali. Nós sabemos que 2 deles foram testemunhas oculares, ou seja, andaram com Jesus, Mateus e João. É por isso que eu não gosto muito quando a teologia coloca todo mundo no mesmo pacote, dizendo que são evangelhos sinópticos, e só tira João e põe no outro patamar, porque se você ler com carinho e com atenção, você vai ver que cada evangelho tem uma peculiaridade. Marcos, ele é emotivo, ele é profundo, ele só quer contar o milagre, é aquela pessoa que só quer contar o milagre. Então ele conta tanto milagre um atrás do outro, que você termina o livro até sem conseguir respirar, de tanta coisa que Jesus fazia uma atrás da outra. Ao você ler Lucas, que não era testemunha ocular, juntamente com Marcos, né, não são testemunhas oculares, eles escreveram com base naquilo que receberam. Lucas é diferente de Marcos, porque Lucas era médico, e como ele estudava muito, e provavelmente já devia ter feito algum processo cirúrgico, alguma coisa na área da medicina, ele era muito preciso nos detalhes. Então ele vai observar, se algum evangelho falava sobre um copo sobre a mesa, Lucas vai falar que não era só um copo sobre a mesa, o copo era de barro, o copo era quadrado, ou o copo era mais alto, ou o copo... Ele vai descrever em detalhes, ele vai atrás das pessoas, ele vai fazer grandes pesquisas e vai relatar um evangelho belíssimo. Lucas, que é este aqui que nós estamos falando, ele vai enfatizar muito também o ministério de Jesus com as mulheres. Vai falar sobre mulheres que financiavam o ministério de Jesus, Joana, Maria e outras mulheres que trabalhavam financiando o ministério de Jesus. Vai começar o seu livro enfatizando que uma mulher foi escolhida para gerar o Salvador. Vai falar muito sobre a amizade delas e como elas não tinham medo nenhum, até porque quando Jesus morreu, muitos dos seus discípulos, a Bíblia vai dizer que eles estavam com medo dos habitantes de Jerusalém, trancado a portas fechadas, mas as mulheres não tinham medo, elas iam lá para ver como é que estavam as coisas. É por isso que quando Jesus aparece, a primeira pessoa que ele aparece é uma mulher, e ele fala para ela, vai e fala para eles que eu estou vivo. Aí a gente passa em alguns lugares, as pessoas falam assim, mulher não pode pregar, se não pudesse pregar, Jesus não mandava ela dizer para todo mundo que ele estava vivo. Então eu só estou sendo uma mulher correndo dizendo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo e vai voltar para buscar a tua igreja. Acho legal essa ideia de 4, porque 4 também mostra, por exemplo, aquela coluna que está ali no meio. Cada evangelho vai mostrar uma face diferente, porque cada um dos evangelhos vai olhar numa perspectiva diferente, de forma que quando todos são lidos e se encaixam, formam uma coluna nítida. De um lado você vê por uma perspectiva, de outro você vê a coluna por outra perspectiva, de forma que quando você lê os evangelhos, cada perspectiva você vê um Jesus completo de todos os ângulos, sem escapar nenhum detalhe. E agora, como a gente vê na Nova Aliança, diferente do Antigo Testamento, os detalhes são muito sutis, e se não prestar muita atenção, você acha que é uma mensagem comum e simples, mas a Bíblia vai dizer no final do Evangelho de João, que há muitas outras coisas que Jesus fez, das quais se todas fossem escritas, o mundo não poderia conter o volume de livros escritos, ou seja, logo eu entendo que nenhum nome é perdido, que nenhum lugar é para preencher buraco, tudo que está escrito ali, tinha que estar escrito, a gente goste ou não, tinha que ser aquilo mesmo, Jesus falou aquilo mesmo. Às vezes eu chego a alguns alunos, pastor Hildo, fala, eu quero aprender a língua original, porque eu quero descobrir isso aqui, está escrito isso mesmo. Eu falo, irmão, está escrito isso mesmo. Você não gostou, mas Jesus falou isso mesmo. Você não gostou, mas Deus falou isso mesmo. É aquilo mesmo que está escrito. Nenhuma tradução vai ser respaldo para você dar respaldo para o seu pecado. O que Jesus falou é aquilo mesmo. Então você vai entrar só para isso, já vou te desanimar de cara. Não entre.
porque vai ser tudo aquilo que você realmente não gosta, que você não quer fazer. Interessante que ele vai narrar cotidianos comuns de mulheres e homens simples. Alguns diálogos são trazidos para bem perto, outros diálogos vão mostrar coisas mais amplas. E aqui ele vai falar sobre uma família que Jesus tinha um carinho muito grande. São 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Esses 3 têm uma história com Jesus muito profunda. Cada um deles tem uma história, uma bagagem muito grandiosa. Maria, ela derrama o óleo sobre os pés de Jesus. Ela derrama adoração aos pés de Jesus. Então, quando você vê os textos que estão relacionados a Maria, ela está sempre aos pés de Jesus, porque ela encontrou ali o melhor lugar para se estar. Quando ela derrama adoração, ela é criticada pelo que ela está derramando. Irmãos, eu sou um pouco esquisita, mas eu vou chegar lá, tá? Fique em paz. Ela derrama adoração e as pessoas criticam ela. E Judas fala assim, podia ter dado para os pobres, porque é assim mesmo. As pessoas sempre criticam a adoração que alguma pessoa decide fazer. E Jesus vira para ele e fala assim, querido, aos pobres vocês sempre vão ter, mas a mim nem sempre vou estar aqui no meio de vós. Então quando eu estiver passando, faz alguma coisa diferente. Relata também a história de Lázaro, uma história muito conhecida. Todos os irmãos conhecem, João capítulo 11. Ele adoece uma doença e acaba morrendo. A Bíblia diz que passa 1, 2, 3, 4 dias e ele continua morto. Jesus sabe da notícia e mesmo sendo amigo dele, não chega na hora que ele quer, porque Jesus não chega na hora que a gente quer. Ele chega na hora que tem que ser, a hora que tem que ser, a hora dele. Aí ele chega lá e chama Lázaro, vem para fora. Eu já preguei isso uma vez em Volta Redonda e eu mostrei um vídeo sobre a tumba de Lázaro, que era uma tumba muito fina. Você desce uma escada muito longa e era muito lá embaixo. É a prova mais forte disso, é o próprio jeito que Jesus fala. Porque Jesus não chega e fala, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Não, a Bíblia vai dizer que Jesus gritou. Se você ler atentamente o texto, vai dizer que Jesus gritou. Por que Jesus gritaria se estivesse tão próximo? Por que Jesus gritaria se tirasse a pedra e o homem já tivesse deitado lá? Porque a cova era funda. Mas a Bíblia vai dizer também que ele estava completamente atado. Jesus liberou a palavra e está todo mundo olhando para a porta, não acontece nada. Jesus liberou a palavra, está todo mundo olhando para a porta, não aparece ninguém. Jesus liberou a palavra e tem gente no meio da multidão dizendo, falou a palavra para ela, mas não aconteceu nada na porta. Mas lá embaixo, Lázaro atado, está dando passos pequenos, porque ele está amarrado. Tem gente que Deus liberou uma palavra para a vida dele, mas ele não está vendo acontecer. Calma, já está a caminho. Lázaro está atado, mas vai chegar o tempo dele aparecer na porta. Se Deus liberou uma palavra, você já tem tudo que você precisa. Toma posse dela e espera na porta, porque uma hora até o milagre vai aparecer desatado. A história com Maria, o óleo, a história com Lázaro, a ressurreição, e agora a história que vai enfatizar sobre a vida de Marta. As mulheres judias, elas tinham um traje muito parecido, todo mundo andava muito igual. Não é igual hoje que a gente pode escolher a cor da nossa roupa. Antigamente, para conseguir cores nas roupas era muito difícil. Para conseguir o vermelho, tanto que os imperadores gregos, romanos, eles usavam a roupa branca e uma única faixa vermelha, Débora. Por quê? Porque era um símbolo de poder, porque o tecido era caro, era só para gente muito rica. E era muito complicado conseguir algumas cores. Não tinha rosa, que tristeza. Não tinha um laranjão, não tinha uma cor bonita. As cores basicamente eram os tons da terra, cores muito simples, algodão cru, basicamente da cor da terra, ou branco mesmo. Nem muitos tratamentos o tecido passava. Então, você quer dizer o quê, professora? Provavelmente, se você visse Marta e Maria na rua, você veria duas mulheres que eram extremamente parecidas, que não há diferença nenhuma entre uma e outra. Assim como você entra aqui nessa igreja, você olha para as pessoas que estão assentadas no banco, você olha para uma e para outra e você só vê por fora. É todo mundo muito parecido, é todo mundo muito igual. A diferença que vai definir quem é Marta e é Maria é quando Jesus chega. As duas têm aparência igual, as duas se vestem igual, as duas seguem a mesma tradição, mas o que vai definir quem é uma e quem é outra é quando Jesus entra, é quando Jesus chega, porque quando Jesus vai chegando, uma vai para a cozinha e a outra vai para os pés. Quer saber quem é Marta e Maria no culto? É só você saber quem é quem quando Jesus chega na casa.
E o texto vai começar dizendo assim: e aconteceu que, indo eles no caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu. Quem recebeu? Quem recebeu? Ela convida ele para entrar na casa dela. Nós bem sabemos, embora Jesus é onipresente, que nem todo dia ele está presente do jeito que a gente gostaria. Há uma diferença quando Jesus está na casa e quando não está na casa. Às vezes você está lá na sua pia, lavando a sua vasilha, mas começa a cantar um louvor e de repente você sente que ele chegou na casa. E quando ele chega na casa, você não consegue parar. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, Merahefet al-penei ramai. O Espírito pairava sobre a face das águas. A palavra Merahefet é como se fosse uma águia. O Espírito passava, pastora Miriam, sobre as águas, e as águas se agitavam, porque as águas não conseguem ficar paradas quando o Espírito chega. Ou seja, quando a presença dele está na casa, seu corpo, que é mais de 70% de água, não consegue ficar parado. É por isso que quando o sumo sacerdote entrava na presença do Todo-Poderoso, ele carregava sinos nas bordas da sua veste, porque quando a presença de Deus descia, ele não conseguia ficar parado. Se ele ficasse parado, ou se o sino não fizesse barulho, pode puxar a corda no pé, porque está morto. Porque quando Deus está na casa, a gente canta, a gente levanta a mão, a gente não consegue, porque o que vai definir quando Jesus chega na casa é a nossa ação e a nossa reação. A Bíblia vai dizer que ela convidou, e eu já passei por esse constrangimento de ser convidada para estar em uma casa, e aí a pessoa me convidou para levar o meu filho para brincar com o filho dela, e eu cheguei na casa, as crianças brincando, e enquanto eu estava ali na visita, a irmã levantou e foi passar pano 7 vezes no chão da casa, e eu disse para ela: irmã, as crianças estão brincando ainda, deixa eles brincar, depois eu te ajudo na limpeza. Deixa eles brincar, porque a senhora vai limpar, ó. A senhora vai limpar e eles vão passar por cima tudo de novo. Mas a distração é algo que impede a gente de enxergar o que está ao nosso redor. E se você está distraído, não enxerga o que está acontecendo ao seu redor, Jesus pode passar e você nem vê. Então tem muitas pessoas que chegam e falam assim: ah, mas Jesus não apareceu hoje. Por quê? Porque você está tão distraída, preocupada com o problema lá fora. Você está tão inquieta pensando no que os outros vão pensar de como você está, que ele está passando, mas a sua mente está inquieta. Ei, eu quero te convidar a deixar o seu problema lá fora, ou então entregar na mão de quem resolve, porque entrou para dentro da casa que Jesus está, tem que adorar. Ela convida, ela chama, mas não está presente na sala. E muitas vezes a gente ora para Deus fazer algo na nossa vida. E quando Ele decide ir na nossa casa, a gente fica na cozinha e deixa Ele na sala. E aí o texto vai dizer: recebeu Jesus em sua casa e não dá atenção. Deixa a visita na sala sozinha. Se chegou alguém na sua casa, larga tudo e dá atenção para a visita. Principalmente se for Jesus. Foi lavar a vasilha, botou o YouTube para tocar um louvor. Sentiu a presença, larga a vasilha. Levanta a mão, vai no quarto do filho. Vai na porta da casa. Vai orar, vai agradecer, vai deixar ele falar com você aquilo que ele quer falar. E tinha uma irmã chamada Maria. Eu acho isso tão lindo, porque é muito importante Deus colocar sempre na nossa vida alguém para nos desafiar. Porque a gente acredita que no muito fazer as coisas, eu estou fazendo para Deus o meu melhor. Sendo que, quando Jesus chega, não importa a quantidade de coisas que eu tenho que fazer, Ele é mais importante que as tarefas. Eu não estou dizendo para você que quando você sair desse culto, você vai falar assim: a pregadora falou que eu não preciso mais limpar a casa. Eu não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo para você que a poeira que está no seu chão vai estar lá amanhã outra vez. Mas quando Jesus passa no ambiente, é uma oportunidade única de transformação da sua casa, da sua vida, da sua história. Tinha uma irmã chamada Maria, o qual, se assentando também os pés de Jesus, ouvia a tua palavra. Ela se assenta, Marta convida, todo mundo chegando. Eu imagino que Jesus não foi sozinho, minimamente com seus discípulos. A casa ficou cheia. Se é difícil às vezes a gente sair do culto, fazer janta para um marido, imagine fazer para 12 homens que estão cansados da jornada. Era muita coisa que ela tinha que fazer. E aí muita gente fala assim, mas alguém tem que fazer. Sim, alguém tem que fazer. Sim, alguém tem que fazer. Por quê? Porque ninguém vai comer nada. Mas aquele que está passando na casa se denomina o pão da vida. Quando Jesus está pregando para a mulher samaritana na beira do poço, os discípulos vêm com a comida e falam, mestre, aqui estão os pães que nós compramos. Ele falou assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que está no céu. Porque quando Jesus está verdadeiramente no ambiente, a gente não sente fome. Se o pastor falar, vamos fechar a vigília, vamos virar a noite, vamos virar na presença dele. Porque quando ele está presente, nada mais tem importância. É lindo e é bom que sempre alguém na nossa vida apareça para nos confrontar. Porque Marta vai fazendo um monte de serviços, mas Maria decide sentar. E para quem é hiperativo, perfeccionista, obcecado pela limpeza, obcecado pelo trabalho, se irrita quando alguém decide sentar. Ei, tem um monte de coisa lá para você fazer. O sentar irrita muito. Irmã, você pode sentar e ficar 3 horas no seu WhatsApp. Ninguém vai te chamar, ninguém vai te perturbar. Mas se você sentou e abrir a Bíblia, o telefone toca, o vizinho bate na porta, acontece alguma coisa com o filho, você tem que ir correndo na escola. Por quê? Porque há uma batalha para que você não tenha comunhão com ele. As batalhas, você está aqui no culto e coisas vêm na sua mente, você lembrando de coisas que você tem que fazer amanhã, em como você vai resolver amanhã. São batalhas que impedem da palavra chegar até o seu coração, porque Deus sabe que se a palavra chega ao seu coração, transforma a tua vida, transforma a tua casa, transforma seu trabalho. Tem gente que está chegando no trabalho e gente continua falando palavras erradas, sabe por quê? O rosto dele não brilha mais, não tem comunhão mais. Mas eu profetizo que tem gente que vai sair daqui com o rosto brilhando, vai ter mais acesso, vai buscar mais acesso para ter o rosto brilhante. Quando ela se senta, ela incomoda. E muita gente fica irritada quando alguém decide sentar para ouvir Jesus. Às vezes, você vê um monte de postagem na internet. Enquanto uma pessoa posta um look, tá bom. Posta um sapato, tá bom. Mas postou que foi orar no monte, no meio do mato. Aí, para que isso tudo? Para que ir para o meio do mato? Estamos no século 21. Subir monte é para coisa do Antigo Testamento. Aí esses dias me viram com uma foto, né? Eu com a bandeira de Israel. Para que essa doideira? Para que carregar a bandeira de Israel? Irmão, é só você decidir que você vai adorar para alguém se irritar. Por quê? Porque ele arruma tempo para fazer tudo, mas não arruma tempo para adorar. Mas quando vê você adorando, quer ficar irritadinho? Me desculpe, irmão, você pode criticar o que você quiser. Se eu estou no monte, se eu estou com a bandeira, se eu estou andando com as irmãs na rua, eu quero estar nos pés do mestre. É lindo e eu amo isso, porque Deus sempre vai colocar alguém para confrontar a gente, mesmo que seja para você criar vergonha. Você está lá 3 horas perdidas no Instagram, e aí de repente você passa o story de uma irmã de joelho no chão. Aí vem aquele embate no seu peito.
Aí você vai saber se tem Marta ou se Maria. Ou você vai criticar a adoração, Marta. Ou você vai falar, Jesus, eu preciso ser mais Maria. Preciso ser mais Maria. Olha a irmã lá, o sol quente. Eu me lembro, as meninas das mulheres vê tudo no sol de guarda-chuva. Eu lembrei o tempo que a irmã Rosa fazia as visitas. E a gente era criancinha. Eu me lembro eu indo com meu pai para Rialto, né, pai? A gente pegava o ônibus, 7 da manhã pegava o ônibus para ir para Rialto. Minha mãe arrumava o almoço cedinho, a gente levava uma na marmita, começava a evangelizar. Esses dias meu pai falou assim, minha filha, você era meio doida mesmo desde cedo. Você ia para o evangelismo, você molhava o pé na água, tinha cobra no meio do caminho, tu não tinha medo. Era Deus já preparando. Ele falava assim, você vinha pequenininha, pegava um negócio para colocar, essa aqui é partitura, né, que chama, e colocava a bibliona enorme minha, não sabia nem ler muito bem, já começava a ler lá na congregação do Rialto. Por quê? Porque eu sei para que eu vim. Eu não vou ser uma mulher ocupada com um monte de coisa, reclamando da adoração dos outros. Eu vejo alguém pulando na fonte, eu estou indo atrás também, porque eu quero adorar. Maria, ela surge na nossa vida para confrontar a gente, para saber, aquele ditado popular que diz que tudo que você não quer, você dá um jeito. Tudo que você quer, você dá um jeito. O que você não quer, você dá um pretexto. Não posso ir, não. Está chovendo. Não vou na oração hoje, não. Eu me lembro que a gente saía da escola, né, mãe? 12:00. Eu, Tainá e a Darça. Chegava em casa, almoçava correndo, fazia as coisas de casa. 3h, estava as 3 vindo com a Bíblia para a oração das 3h da tarde. Às vezes a gente passava ali na Coringa, pastor Diniz morava ali ainda no predinho. Ele falava lá, eu falei, pastor, nós estamos indo para oração lá. Acabava a oração, falava que tinha vigília lá nas missões. E aí a gente passava a noite nas missões. O pastor orando e a gente misturando um culto no outro. Chegava na escola, a presença de Deus a gente sentia era tanta, que a gente ia para o banheiro cantar hino da harpa, porque a presença de Deus não podia ser contida dentro da sala. Lá na escola todo mundo criticando, as 3 de saia, as 3 com cabelão, as 3 esquisita. Tainá aceitou Jesus, abria a Bíblia, porque toda hora tem um. Eu falei, aqui é o capítulo 1, aqui tem outro capítulo 1 de outro livro. E a gente sentava e lia a Bíblia, todo mundo debochando, mas a presença de Deus amortecia as críticas. Então por isso que é bom aparecer uma super adoradora de vez em quando na nossa vida, para fazer a gente lembrar quem a gente é, se é Marta ou Maria. E o texto vai dizer, Marta, porém, andava distraída. O que é distração? O dicionário vai dizer que distração é tudo que interfere em você perceber o ambiente. Você já percebeu que pessoa distraída sempre tem marca roxa no corpo? Ela está sempre sofrendo um acidente. Ela bate o braço na porta, ela tropeça não sei aonde. Ela não é. Ela está distraída. Ela está aqui, ela chega. Eu às vezes estou lá na academia, eu vejo a mulher chega, aí ela, não sei se está preocupada alguma coisa, ela bate a cabeça nos aparelhos, ela vai mexer, não sabe onde que ela segura, sai os pesos discorrendo tudo das anilhas, porque está distraída. Agora a distração ela é uma característica de quem está preocupado, a cabeça está cheia, então você fica, habitando dentro da sua cabeça e não consegue perceber o que está ao seu redor. É aquela pessoa que tem excesso de pensamento. A cabeça dela pensa tanta coisa, ela está se antecipando, ela está se preocupando, ela está pensando o que vai acontecer mês que vem, ela está pensando o que o governo vai dar, o que não vai dar, se vai dar certo, se Bolsonaro vai voltar. A cabeça dela está pensando um monte de plano, tentando se antecipar a roupa que ela vai no congresso de missões, que é só no mês que vem. Enquanto isso ela está esbarrando em Jesus e não sente nada. Quem está falando que ela está distraída é o narrador, Lucas. Olha que Lucas vai dizer. Porém, ela andava distraída. É a fala do narrador. Em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não se te dá. Essa expressão, a expressão das traduções mais antigas, é um pouco complicado de entender. Não se te dá, significa o quê? Vou traduzir para você no português claro.
O Senhor não se importa. Ela é muito abusada. Ela está falando com Jesus. Ô mestre, o Senhor não está se importando com isso não? Eu estou aqui, ralando. Já vi gente falar assim, carrego isso tudo aqui nas costas. Carrego essa casa nas costas. Carrego essa igreja nas costas. Carrego essa loja aqui, nas costas. E ela está falando, mestre, o senhor não se incomoda, o senhor não se incomoda não? Que eu estou aqui ralando, suando. E Maria... Tem gente que quer pedir para Jesus falar aquilo que ele não tem coragem de falar. Ela quer advertir o próprio Jesus a ver que ela está certa, que ela é que faz, que ela é que trabalha muito. Eu faço muito, eu faço muito. Eu quero te dizer que o muito fazer não é mais importante do que a comunhão. O serviço a Deus é bom, mas não é melhor do que estar com Ele. O que é mais importante é estar com Ele. O serviço vem depois. Tem pessoas que gostam de fazer um monte de serviço porque quer ser elogiada. Uau! Que sala! Uau! Que vestido! Menina, mas você foi lá mesmo, na cadeia, fazer o evangelismo. Parabéns, eu não tenho essa coragem. Quer fazer muito para ser elogiado. E ela chega para Jesus dizendo, faço tudo. Olha a passagem do filho pródigo. O filho vai, gasta tudo, tem a vida toda louca. Mas ele, vou voltar e vou ter com meu pai. Quando ele volta, ao invés do irmão mais velho se alegrar, ele critica. Eu estou aqui trabalhando para o Senhor há tanto tempo, não ganhei nem um cabritinho para me comer. Aí o pai fala uma coisa, que ele por estar muito distraído não percebeu. Tudo que eu tenho é teu. Se ele divide a herança, o menino levou a parte dele, tudo que tem é do rapaz. Tem gente que já tem toda a herança, mas não se dá conta da herança que tem. Eu vim aqui te dizer nesta noite, não tenha medo de adorar, porque o que é teu já é teu mesmo. Aí, ela é abusada, Jesus, assim não dá. O senhor não está vendo isso aqui não? Eu estou trabalhando sozinha lá e ela está aqui, sentadinha, quer fazer nada. Quer ficar só sentadinha. Aí, irmão, se você fez uma pergunta para Jesus, se prepara para a resposta. Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta. Paro aqui para você entender isso. Poucas vezes na Bíblia aparece esse epiteto repetitivo. Que treco é esse, professora? Deus falar o nome de uma pessoa 2 vezes. 7 vezes acontece isso na Bíblia. A primeira pessoa que Jesus chama pelo nome 2 vezes é Abraão. Deus fala, Abraão, Abraão, não faças mal ao teu filho, porque agora eu vejo que você me ama, então não faça mal a ele, não faça mal. Por quê? Porque quando Jesus chama 2 vezes, ele quer trazer um entendimento de que o assunto é urgente. Abraão estava tão focado em fazer a vontade de Deus, que ele está levantando o cutelo, aí o anjo do céu brada, Abraão, Abraão, aí ele acorda. A segunda pessoa que Deus vai chamar o nome 2 vezes é Jacó, Gênesis 46, ele fala, Jacó, Jacó, não tenha medo de descer ao Egito. Na Bíblia você vai ver depois do Êxodo, Deus falando várias vezes, ao Egito não volteis nunca mais. Deus não gosta que o povo de Israel vai para o Egito, faz aliança com o Egito. Mas aqui não era esse caso.
Se ele não fosse para lá, ele ia morrer de fome. Ele está com medo, porque lá em Gênesis 14, Deus falou para Abraão, seu pai, seu avô, que ele daria uma nação que nasceria no cativeiro, ficaria 400 anos. Eu acho isso fantástico, sabe por quê? Porque Abraão não tinha nem Isaac, e Deus já estava falando o futuro da descendência dele, porque o nosso Deus tem visão ampliada do futuro. E aí ele fica com medo, se eu descer para o Egito, vai acontecer alguma coisa com a minha família. Deus falou assim, desce, não tema, porque ali daquele cativeiro vai nascer uma nação. E a nação está de pé até hoje. Muita gente tenta derrubar, mas ela está lá. Terceira pessoa que Deus chama o nome 2 vezes, Moisés, Moisés. Moisés, quando ele está vendo, se você ler detalhadamente, a presença de Deus está no meio da sarça. A sarça pega fogo, mas não se consome. Não é porque a sarça não pega fogo, é porque o anjo do Senhor está no meio dela. E quando o anjo do Senhor está no meio dela, o fogo não pega em quem está com ele. Prova bíblica disso, os caras da fornalha, os 3 entraram. E aí ele fala, eu vejo um 4º homem. E aí a Bíblia vai dizer que não aconteceu nada com eles, que a roupa não ficou com cheiro de fumaça. Por quê? Porque Jesus estava lá, por isso que eles sobreviveram e suportaram o fogo. Só uma coisa acabou naquela fornalha, sabe o quê? As cordas que amarravam eles. Nós não lançamos 3 caras amarrados, mas por que eles estão passeando no fogo? Porque aquele que faz você resistir ao fogo estava no meio da fornalha. É por isso que às vezes você entra numa prova tremenda e fala, Deus, nem eu sei como eu consigo suportar. Simples, Ele está te sustentando no fogo, Ele está te sustentando nas muitas águas. A Bíblia diz, se passares pelo fogo, Ele não te queimará. Por causa de você? Não. Por causa do quanto você ora? Não. Por causa do quanto você trabalha na igreja? Não. Você não vai passar pelo fogo e se queimar, porque Ele está passando com você na prova. Moisés, Moisés, aí o negócio está lá pegando fogo. Aí Deus fala assim, não te chegues para cá, porque revelação tem limite. Primeiro perceba onde você está. Tira a sandália dos teus pés e adora, porque esse lugar é santo, 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 santo. Depois a próxima pessoa, a 4ª pessoa que Deus vai falar é Samuel. Samuel é pequenininho, ele está dentro do templo com Eli, dentro do tabernáculo. Deus chama ele uma vez, isso eu achei muito lindo, pastor Amélie. Chama uma vez e ele não entende Deus, ele vai para Eli. Chama de novo uma vez, ele vai para Eli e não entende. Deus chama mais uma vez e ele vai para Eli. Aí Deus cansou de chamar uma vez só e ele não entender, ele chamou 2 vezes. Chamou ele. Quando chama 2 vezes, ele se levanta e fala, fala, Senhor, fala, porque teu servo ouve. Aí Deus vira para ele e fala assim, eu vou fazer uma coisa em Israel, que todo aquele que ouvir vão tinir ambos os ouvidos, e aquilo que eu comecei a fazer, eu vou terminar. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, você já tinha levantado sua mão. Deus está falando, quando ele te gritar 2 vezes coisas que ele começou a fazer na sua vida, ele vai começar a terminar e concluir, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. 5ª pessoa que Deus chama 2 vezes na Bíblia, Simão. Simão, e essa é forte. Satanás pediu para eu peneirar você como trigo numa peneira. Fica esperto e te converte. Porque toda vez que Deus chama 2 vezes é para acordar a gente. A 6ª pessoa, Saulo, está indo furioso contra a igreja. Pede cartas para ir até Damasco e falar que vai levar preso aqueles cristãos para Jerusalém. E ele vai todo aspirando morte. De repente, uma voz chama ele. Shaul, Shaul. Anirosa, por que você está me perseguindo? Por quê? Porque as pessoas acham que quando perseguem a você, estão perseguindo a você. Mas ao invés de perseguir você, estão perseguindo o Deus que está por trás de você. Ele cai. E a Bíblia vai dizer, eu acho lindo, porque aqui aparece a palavra hebraica, vai falar, e eu ouvi uma voz que me falava em hebraico. Jesus vai falar com ele na língua dele, vai falar, não, chega de perseguir minha igreja,
Agora eu vou usar você para levar uma palavra para a minha igreja. É por isso que você vê histórias extraordinárias de pessoas que encontram com Jesus. A pessoa era doida, detestava um crente, era doido para atropelar um na rua, ficava na porta da igreja. Eu me lembro meu bisavô contando que nas épocas que eles faziam evangelismo nas praças, era tomate, era ovo na cabeça, mas ele nunca desistiu, leu a Bíblia 217 vezes, foi fiel até o fim da sua carreira. Sabe por quê? Porque quem experimenta Jesus não larga por nada. 7 pessoas Deus chama na Bíblia 2 vezes, e a 7ª e última é a Marta. E aí ele fala: Marta, Marta. Eu acabei de dizer que o narrador disse que ela estava ela estava distraída. Uma coisa é o narrador dizer algo que ele ouviu dizer e escreveu. Agora olha o que Jesus, que é o conhecedor de todas as coisas, vai dizer para ela. Vai dizer assim, estás ansiosa. Enquanto a depressão é excesso de pensamentos ligados ao passado, ao que eu fiz, o que eu passei, o que eu estou lembrando, a ansiedade é o mal do século. Excesso de futuro. Vou conseguir, vou chegar, vou casar, vou conseguir. Esses dias, todo mundo sabe que eu gosto de Barbie, né? Vai lançar o filme da Barbie e lançaram umas bonecas. Eu fiquei ansiosa, falei, gente, a boneca vai lançar meia-noite nos Estados Unidos, eu preciso comprar. Vou comprar, fiquei ligada. Eu pisquei, em menos de 3 horas vendeu todas as bonecas, eu fiquei sem nenhuma. A ansiedade, ela impede a gente de andar, de caminhar, de viver. Porque enquanto a gente está preocupado demais com o futuro, o presente está passando na nossa frente e a gente não consegue ver. E o nome por si só já diz, presente é presente. Você recebe todo dia de Deus um presente para você desembrulhar e viver. Mas você está preocupado com o que vai acontecer lá na frente, com o que os outros vão pensar da sua vida, o que as pessoas vão achar se você chegar na igreja assim, o que eu vou fazer se eu não conseguir aquilo que eu testemunhei que eu consegui. Para de se preocupar, Marta, Marta, fica calma. Marta, você está ansiosa e afadigada. Irmãos, eu confesso que quando eu escrevi essa palavra afadigada, eu ri. Porque eu lembrei do Chaves. Quem se lembra do famoso carteiro Jaiminho? Ele chegava, botava lá o embrulho com as cartas todas e falava, tem aí uma carta para você. Ah, mas por que você não vai pegar? O senhor não é o carteiro? É que eu quero evitar a fadiga. Veja que contraponto. Enquanto ela está extremamente agitada na mente, cansada, ansiosa com o que vai acontecer, ela está fadigada. Porque ela é daquelas que se chega uma carta para os vizinhos, ela é do tipo que bate de apartamento em apartamento para entregar a carta de todo mundo. Percebe a diferença? E aí Jesus, você está muito ansiosa, você está fadigada com muitas coisas. Ela foi tentar chamar a atenção de Jesus, agora ela vai ouvir. Você está ansiosa, querida, você está ansiosa, você está fadigada. Irmãos, é insuportável uma mulher ou um homem ansioso. E aí ele fica andando dentro de casa, e quando não resolve tudo, ele não tem paz e não dá paz para ninguém que está ao redor dele. Você vai fazer o que a Bíblia manda hoje. Você vai lançar toda a ansiedade nos pés de Jesus. Aí ele vai falar assim, Marta, Marta, queridinha, está ansiosa demais, está fadigada demais. Ele vai falar assim, uma coisa é necessária. Eu fiquei parada aqui por horas. Porque se eu perguntar para você, o que é necessário para você viver hoje? Aí você fala, eu moro longe, preciso de um carro.
Eu preciso de roupa nova. Porque essa que eu fui semana passada, os irmãos vão ver, a gente que prega muito, a gente fica assim, gente, eu já fui com aquela saia. Eu estava vindo com uma saia jeans até o pé. Eu falei, gente, mas eu preguei na irmã Elisete com a saia jeans até o pé. Então, se eu for, as irmãs vão ver o vídeo da pregação passada. E elas vão ver que eu tô com a mesma saia. A minha mãe vai ficar uma fera, porque eu mandei uma roupa para ela que eu ia ir. E eu tô indo com outra. Por quê? Porque a gente fica assim. E aí a gente fica preocupado. Olha no espelho e fala, Jesus, o meu sorriso já está caindo de lado. Onde tem uma clínica para botar isso daqui no lugar? Senhor amado, meu cabelo não está aquele loiro muito bom, tem que comprar aquele shampoo que é só a graça. Aí você fica preocupado com um monte de coisa. E Jesus está falando, uma só é necessária. Uma só. Sabe por quê? O salmista vai escrever isso aqui, ó. Esa einai el Hecharim. Me'ain avo Esri. Esri mein Adonai ose shamai ba'aretz. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O salmista está querendo dizer, sabe o quê? Tudo que está acima da sua cabeça foi Ele que fez. Tudo que está abaixo dos seus pés foi Ele que fez. Ou seja, se Ele tem poder para fazer céu e terra, onde você anda, respira e se locomove, o que Ele não pode fazer pela tua casa, vai dormir tranquilo. Deixa essa ansiedade de lá, bota a cabeça no travesseiro e fala, eu confio que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai trazer de volta, que vai curar essa enfermidade, que vai me dar força para caminhar mais um ano, que eu vou trazer minha família para a tua presença. Eu confio em ti. Ai, mas o meu marido é só o sangue de Jesus. Ele é difícil, ele não é amável. Aí o meu filho não consegue ficar parado. Entrega tudo, fala, pai, o Senhor fez os céus e a terra. O Senhor fez essa criança, esse marido. Dá um jeito, papai, porque eu quero adorar e eu não quero que nada atrapalhe. Mano, tem coisas que você não tem só porque você não orou. Simples assim. Tem coisas que você não recebeu só porque você não orou. O seu problema é que você fica olhando para a sua condição. Eu estava lá no Verbo Divino, 2 alunos, ganhava R$200 por mês, dá para fazer o quê? Nem para comprar um shampoo para louro que eu uso hoje. R$200. Chegava lá com a maior vergonha, naquela igreja enorme que eu congrego, entregava R$20 de dízimo. Meu marido tem 2 concursos, ganha muito bem. Eu falo, marido, mistura os R$20 aí no seu, ó. Ele, não, tu vai levar sua bênção, vai lá. Eu chegava para dizimar, o pastor Jorginho pegava na minha mão, eu profetizo mais alunos. Hoje, irmãos, eu dou aula para 7 países do mundo. Subi o Verbo Divino para congregar com o meu esposo. Subia a pé, morava numa kitnet que minha mãe ia visitar a gente tinha que passar para lá para poder passar para cá. Uma única janela. Tanto calor que a gente molhava a toalha, botava a toalha em cima do corpo para conseguir dormir. Meu filho vai fazer 5 anos, já andou até de helicóptero. Por quê? Porque a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, tem gente que está esperando ganhar 20 mil para poder servir ao Senhor e ofertar na obra. Irmão, se você ficar esperando, sabe quando você vai conseguir? Nunca. Seja fiel na hora da tua necessidade, porque o Deus que te vê vai te honrar. E eu nunca quis nada para mim não, irmãos. Eu falava assim, Senhor, me dá porque eu quero abençoar meu pai. Me dá que eu quero abençoar minha mãe. Eu recebo coisa, toca na conta dela, toca na conta das minhas irmãs. Por quê? Porque eu quero que todas as pessoas que estejam ao meu redor sejam abençoadas com aquilo que Deus está derramando sobre mim. Aí Deus fala, uma coisa só é necessária, porque se você confia em mim, está tudo resolvido. Confia nele. Aí ele vai falar assim, ó. Muita coisa você está angustiada, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Eu vou ler para você, eu anotei aqui, a versão A Mensagem, que é uma das versões brasileiras que eu mais amo. Diz assim, minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água, está se preocupando à
toa. Só uma coisa importa: Maria escolheu o prato principal e eu não vou tirar o prato principal dela. Se você quer ir para a cozinha segurar a vassoura, vá e segure, mas não vou tirar da minha Maria o privilégio de estar sentada aos meus pés, porque a palavra que eu libero aqui hoje pode mudar a história da vida dela para sempre. É uma decisão sua. Se você quer continuar fadigada, cansada, carregando um monte de fardo nas costas, pode continuar sendo Marta, mas eu vou ser Maria. Pode ser que eu esteja cansada, eu tenho meu serviço de casa, mas eu vou arrumar tempo para passar aos pés dele. Em 2022, os irmãos que me conhecem, eu entrei para o livro dos recordes como a primeira mulher a digitar e organizar a Bíblia hebraica. Professora, peraí, a senhora tem a turma, tem o serviço de casa, dá aula, tem um filho pequeno, no meio de uma pandemia que a criança estava em casa fazendo aula online, você fez isso que horas? De madrugada. Meia-noite. Pastor Diniz disse aqui. Pastor Diniz, o Talmud, que é o livro da história paralela judaica, vai dizer como que Davi acordava meia-noite certinho. Não tinha relógio. Aí sabe o que o Talmud diz? Que Davi pegava a harpa dele, pendurava na beirada da cabeceira da cama, abria a janela, que ele sabia que tinha um mistral que passava meia-noite. O vento dedilhava a harpa, ele já sacava a harpa e já começava a louvar. Ele fazia isso meia-noite, como o pastor disse aqui, onde não tem aplauso, onde está todo mundo dormindo, porque o louvor verdadeiro sai dos momentos de dor dentro do seu quarto, nas aflições que só você está passando. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam presos, amarrados, mas quando chegou a meia-noite, começaram a cantar. Não tinha ninguém para aplaudir, para dizer: olha como você está trabalhando para Deus, louvando Ele até na cadeia. Mas eles começaram a louvar, e a presença de Jesus veio, e foi abrindo portas, e quebrando cadeias, e eles foram livres. Seja livre. Seja livre. Eu estou esperando um momento que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Quando eu escrevi essa carta para o pastor Diniz, irmãos, eu estava revoltada com a existência. Adolescente, cheia de complexos, cansada de ouvir: corcunda, você não vai a lugar nenhum, você não tem jeito para nada. Eu me lembro que dentro da faculdade uma menina virou para mim e falou assim: você nunca vai conseguir um emprego. Antes de eu pegar o canudo da faculdade, eu já estava empregada na maior escola da cidade. Porque quem decide o seu futuro não é o que as pessoas dizem, é o que o mestre te diz quando você está sentado aqui, ó. E o Senhor falava coisas comigo desde muito nova. Eu falava: Deus, como eu vou falar isso? Eu não tenho nenhum perfil. E Jesus falou assim: vai ser você mesmo, sabe por quê? Porque quando você chegar toda arrumadinha, com esse sapatinho rosa, as pessoas vão falar assim: que bonitinha, né? Eu fui pregar numa igreja, pastor, que o pastor da igreja falou assim: quando a senhora chegou, eu falei assim: Batista. Que olhou meu jeito e falou assim: essa menina deve ser uma batista. Aí eu abri a Bíblia em hebraico, ele falou: vai ter teoria. Aí de repente começaram a cantar um louvor no culto, e eu comecei a chorar e enxugar as lágrimas culpando. Porque crente que é crente vem para a igreja culpando, porque ele espera que Deus vai falar com ele. Quando você vem secão, só com o celular dentro do bolso, eu não sei o que você vai fazer aqui, mas crente que é crente vem culpando. Maria que é Maria vem culpando, porque ela sabe que Deus vai falar com ela. Ela está vindo a sentar para ouvir. Aí eu comecei a enxugar as lágrimas. Aí sabe o que ele falou na mesa? Estava comigo o missionário Kalin, lá de Volta Redonda. Ele falou na mesa, na hora do jantar, depois do culto. Ele falou assim: quando eu vi a senhora, eu falei assim: Batista, vai sair uma aula teórica. Mas quando eu vi a senhora enxugar as lágrimas, Deus falou assim: olha direito para minha filha. Hoje você vai ver o que é uma palavra. Ele falou: irmã, eu estou saindo daqui totalmente diferente, porque a senhora dá uma enganada na gente.
Aí Deus falou, vou te usar assim mesmo. Você chega lá toda Barbie. Teve um dia que eu sentei num culto, Kézia. Eu cheguei num culto numa igreja, eu sentei. A pastora, que era do grupo das mulheres, ela se levantou e virou para a filha dela que me convidou e falou assim, essa aí? Aí a menina no meio da multidão falou assim, espera para a senhora ver. Irmãos, uma coisa só é necessária. O quanto de tempo você passa com Ele vai definir quem você é. As pessoas podem falar o que quiser, irmão. Elas podem falar o que elas quiserem. Mas quando Jesus passa na casa, Martas e Marias são reveladas. Eu estou deixando a minha ansiedade. Irmãos, eu tenho um laudo do meu filho na minha casa, que quando eu peguei, eu falei para os meus pais, eu não acredito. É mais uma batalha travada. A minha mãe falou, filha, confia. Filha, confia. Era para me estar aqui angustiada. Eu não sei nem onde ele está. Está ali, vem cá bem. Está rodando para lá e para cá e está vivo. Quando eu vejo ele pulando, eu falo, está vivo. Quando está respirando, eu digo, está vivo. Deus é bom, está vivo. Porque nos momentos de tristeza dentro da UTI, eu li uma palavra, Deus falou para mim no texto de Ana. E o texto saiu assim, por este menino orava eu. As coisas que você ainda não conseguiu, é porque você ainda não orou por elas. Ore até que alguma coisa aconteça. Ore. A Bíblia vai dizer que Ana chorou e orou 25 anos. 25 anos chorou por um filho. E quando ela não está aguentando mais de tanto ser importunada por Penina, ela chega na igreja e ela só consegue mexer com a boca. O sacerdote vem para ela e fala, ô mulher, essa hora embriagada. Ih, gente, essa hora embriagada? Não é hora disso não. Aí a mulher levanta e faz o que muita gente faz. O sacerdote me repreendeu, bota a mão na cintura e fala, não volta nessa igreja nunca mais. Enquanto você põe a mão na cintura e não volta à igreja nunca mais, nada acontece na sua vida. Mas porque a mulher ficou, mesmo sendo ofendida, da mesma boca que saiu, vai-te em paz. Que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Vai em paz, vai em paz. Se você ficar, Deus vai honrar a tua humilhação. Fica adorando, fica adorando. Estão te esculachando, estão falando um monte de coisa, mas fica na presença. Fica na presença. Nossa, mas ela é tão assim. E conta um monte de problema e crítica. Deixa eu falar. Fica com os pés do mestre. Fica aos pés do mestre. Fica do lado do mestre. Louva o mestre e não desista. Aleluia, Benjamin, glória a Deus. Fica aos pés do mestre. E aí, a mamãe já vai acabar, me abraça aqui, E aí, ela vai para casa. E eu encerro aqui. Quando ela vai para casa, ela não está grávida. Quando ela vai para casa, a Bíblia diz que ela come, bebe e volta feliz o seu caminho. Ela já está grávida? Ela está grávida? Mas ela tem uma palavra. Se você tem uma palavra, você já tem tudo o que você precisa. Tem gente que tem aqui nessa noite, que tem uma palavra de Deus. E se você já tem uma palavra, você já tem tudo o que você precisa. Se Deus te prometeu uma coisa, você já tem uma palavra, você já tem tudo o que você precisa. Mas o tempo passou, a promessa não se cumpriu, eu não estou vendo acontecer. Não desista, fica na porta batendo, pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Levante-se, por favor. Com a autorização do pastor da igreja. Eu gostaria de convidar você que anda muito distraído e não conseguiu perceber o quanto Jesus é importante. E você precisa hoje mudar o seu estado. Porque dentro de nós, dentro de nós existe uma Marta e uma Maria. Dentro de nós existe um Caim e um Abel. Ou você faz o sacrifício para Deus, ou você acaba matando quem está fazendo o sacrifício perfeito.
Ou você fica aos pés do mestre, ou você simplesmente fica distraída, batendo cabeça na parede. Você que entrou aqui nesta noite e quer entregar a sua vida a este bom Jesus, que transformou a minha existência, a existência da minha família, eu quero te convidar a vir aqui. Você que quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite. Os salvos, por favor, dê um sinal. Enquanto eles estão dando um sinal, veja ao seu lado se tem alguém, você quer convidar alguém. Tem uma vida vindo aqui. Alguém que já cansou de andar distraído e vai entregar a vida dele para Jesus guiar. Tem mais alguém? Mais alguém chegando aqui. Você que está aí do lado de alguém, veja se não tem uma pessoa que às vezes está com vergonha. Abraça ela, dá a mão para ela e vem. Fala, vamos para o pé do mestre, vem. Você vai gostar. É bom demais. Tem mais alguém? Não tenha vergonha. Vai ser a melhor escolha da sua vida. Ó, mais alguém aqui. Mais uma vida para Jesus. Tem mais alguém? A igreja glorificando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem mais alguma vida para Jesus? Alguém que quer entregar a sua vida a Ele? Veja se ao seu lado tem alguém. Mais um rapaz, mais uma moça. O céu está em festa. A Bíblia diz que é a festa por um pecador que se arrepende. Imagina todas essas pessoas aqui, aleluia. Mais alguém? Não? Eu vou orar, porque eu ainda quero orar para os distraídos. Você que tem andado distraído, você que é cristão e fala, confesso, eu estou distraída, eu estou preocupada. Nesse canto aqui, eu quero orar por você. Você que está aqui, entrou, não tenha vergonha de dar esse passo. Estou ansiosa, estou preocupada, mas eu quero hoje entregar aos pés de Cristo e confiar mais nele. Eu preciso orar pela sua vida. Você que está ansioso, esse passo de coragem, Deus vai mudar a sua história nessa noite. Não tenha vergonha de vir. Não tenha vergonha, porque um passo que você dá em direção ao céu é uma vitória para a tua casa. Vem, pode vir sem medo. Louvado seja aquele que vive e reina. Aleluia! Vem entregar essa ansiedade hoje aos pés da cruz. Não sinta vergonha. Não tenha medo. Porque quando você assume para Deus onde está o problema, Ele vem resolvendo. Olha quantas pessoas. Preste atenção, pode chorar. Moça, pode chorar que hoje é o último dia que você vai chorar. De tristeza. Alama show de canta lá maná, sui de canta lá. Vocês que andam ansiosos, presta atenção, eles são cristãos. Cristão fica ansioso? Fica. Cristão se distrai? Sim. Cristão passa problema? Sim. Cristão adoece, professora? Claro. Lázaro morreu e era amigo íntimo de Jesus. Pessoas que são íntimas de Jesus adoecem? Sim. A grande chave é o que você vai fazer depois que Deus te tirar desse quarto. Preste atenção nessa palavra. A Bíblia vai dizer que Herodias tinha uma filha.
Preste atenção. E ela dançou para o rei. Ela dançou tanto, ela arrasou tanto naquela dança, que o rei falou assim: ó, eu vou dar metade do meu reino para você. A menina ia ficar milionária da noite pro dia. Só que como ela não sabia o que ela pedia, ela foi para a mãe dela e falou assim: mãe, o que eu vou pedir? O rei falou: metade do reino. Eu não sei se eu peço só um carro. Aí a mãe, que já tinha um plano tramado, falou assim: querida, você não vai pedir dinheiro não, você vai pedir a cabeça do profeta. Eu quero a cabeça dele na bandeja. A menina podia ficar milionária da noite pro dia, mas ao invés de ficar milionária, ela fez, sabe o quê? Pediu a cabeça de um cara que ela nem conhecia. Porque cabeça de profeta vale mais que reino. O que você quer dizer com isso, professora? Satanás sabe que se ele entrar na sua mente, ele trancou você no quarto, ele cala a tua voz. Só que Deus quer usar a voz de vocês. Porque ninguém entra num processo de depressão, angústia e ansiedade para nada. Quando meu filho estava quase morrendo na UTI, Juliana, eu fiquei 1 ano e meio com depressão, trancada dentro de casa. O cabelo caindo, uma história só de tristeza. Eu chorava de 3 às 5 da manhã, desmanchando o cabelo, com a criança no colo, falando: Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Eu fui encaminhada para o hospital com um laudo de estresse pós-traumático. E naquele momento eu não via nenhuma solução para a minha vida. Por que você está dizendo isso, professora? Porque se eu estou aqui é para te dizer que isso aí não é para sempre. A Bíblia vai dizer o seguinte: tudo tem um tempo determinado. Ao invés de perguntar: Deus, por que eu estou vivendo isso? Você vai dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu vou fazer depois disso? O que eu vou fazer depois que o Senhor me levantar? O que eu vou fazer depois que Satanás entender que ele não tem mais poder sobre a minha cabeça? Vocês que estão ansiosos, põe a mão na cabeça. Põe a sua mão na cabeça. Mas não é qualquer mão não, põe a direita. O lugar da bênção. Por quê? Porque a mão direita, professora. Porque a Bíblia vai dizer assim: 1000 cairão ao teu lado, mais 10.000 à tua direita. Toda potestade que está tomando conta dessa mente, toda ansiedade e perturbação maligna do inferno, sai, 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 sai na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Toda depressão, ansiedade, medo, pânico, pavor que aprisiona essa vida, sai, 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 sai em nome de Jesus. Receba autoridade, fale em línguas estranhas, comece a clamar, comece a viver o propósito de Deus para a tua vida. Se você crê, a partir de hoje nada mais te para. Altíssimo Deus e Pai, queremos te pedir por essas pessoas que estão entregando a vida a Ti. Escreve o nome delas no livro da vida. Abençoa a mente, os sonhos, os projetos, a família. Que seu nome seja glorificado. Que uma nova história seja escrita. E que ela possa entender que a melhor coisa é estar aos teus pés. Em nome de Jesus. Receba a sua vitória. E volte para o seu lugar com a posse dela. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha riquíssima oportunidade. Em nome de Jesus, o Messias. Amém. Glória a Jesus, aplaudimos a Jesus.